Olá, que você, mulher, seja muito bem-vinda a mais um programa Mulher Florescer. E eu quero dar as boas-vindas também às famílias que a partir de agora estão nos assistindo. Estamos em mais um programa, 15 de março de 2023. E a minha oração é que você fique aí, conectado, ligado conosco, porque teremos um assunto hoje muito especial. Você crê em milagres? Eu creio. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Eu tenho uma convidada muito especial e temos certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar com você através de todo o bate-papo, de toda a conversa que nós vamos ter aqui. Então, seja mais uma vez todos vocês muito bem-vindos através desse canal da Igreja Batista do Ipiranga, que você possa compartilhar desde já esse link com seus familiares, com seus amigos, e vamos juntos então em mais esse programa Mulher Florescer. Bem, como eu disse para vocês, hoje o nosso assunto é sobre milagres. E milagres nós não explicamos, não é verdade? Nós vivemos. E eu quero deixar para todos vocês que estão nos assistindo o texto de Hebreus 11:6. Hebreus 11:6. A palavra de Deus, ela diz assim: em verdade, sem fé, é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Então, realmente é isso que falamos aqui. Milagres e a própria fé não tem como explicar. Nós precisamos crer. E crer é a evidência que nós acreditamos num Deus que tudo pode. E é por isso que eu estou recebendo aqui, no nosso programa Mulher Florescer, com muita alegria, com muita gratidão, a minha querida irmã e amiga Suzana. Tudo bem, Suzana? Tudo bem, graça e paz. Amém. Como vocês estão? Estamos bem, é muito bom te Amém. receber aqui. Para você que não conhece, a Suzana Ventura de Souza Pinto, ela é esposa do nosso irmão, amigo aqui também da Igreja Batista do Ipiranga, presidente da nossa igreja, o Daniel Pinto. Temos uma amizade muito boa, né, Suzana? Sim, sim. E você tem um testemunho muito lindo que você vai nos trazer hoje, que é especificamente do seu filhinho, o Davi, que tem 7 meses hoje. Exatamente. A Suzana também, ela é madrasta da Beatriz, que hoje tem 16 anos. Você é há 9 anos casada, não é? 9 anos. Com o Daniel. E você também tem a formação que nem a minha, né? De pedagoga. Pedagoga e neuropsicopedagoga. Exatamente. É uma profissão muito linda. Eu amo essa profissão. Sim. Ô, Suzana, eu quero iniciar esse nosso bate-papo depois dessa apresentação, perguntando para você, para a gente começar esse caminho de milagres que você viveu. Sim. Na gestação do Davi. Conta um pouquinho como foi a sua experiência em conhecer Jesus. Como que aconteceu tudo isso? Bom, aos 13 anos, eu tinha uma prima muito próxima, né, a Dalila. A gente tinha uma amizade, a gente tem ainda uma amizade muito grande. E ela tinha um amigo, né, que era cristão, frequentava uma igreja Betel, em Osasco, onde eu morava, né? E ele nos convidou a ir em um culto de jovens, porque a minha família sempre foi católica, né? E eu sempre frequentei a igreja católica. Sim. Mas nunca me senti bem ali, né? Acho que eu nunca ficava à vontade, né? Acho que o Senhor já estava trabalhando isso em mim, né? De me tirar dali. Uhum.
E aí nós passamos a ir nesses cultos de jovem. E lá eu tive um encontro com o Senhor. Amém. Foi muito lindo, aos 13 anos. Né? Não me batizei naquela época ainda. E meu pai e minha mãe, passou a ir para a igreja com um tio, que na época estava passando por um problema no casamento, de separação. E aí ele convidou os meus pais para estarem indo. E aí, por opção, eu comecei a acompanhá-los, né? Os meus pais também nessa outra igreja. Sim. E aí, nessa igreja, eu me batizei aos 13 anos. E até hoje estou aí servindo ao Senhor. Sim. E nessa sua trajetória cristã, com certeza muitas coisas aconteceram. Muitas. Até então você conhecer o Daniel. Como foi isso? Sim, conheci o Daniel em 2012, Tá. né? No início de 2012, em fevereiro. Conheci nessa igreja que eu estava frequentando, na Assembleia de Deus. Lá nós nos encontramos. E nós passamos a namorar, né? E lá nós namoramos 1 ano e meio. Mas dentro desse 1 ano e meio, eu sempre deixei muito claro para o Daniel, né, quais eram os meus objetivos. E dentre esses objetivos era a maternidade, né? Sim. Ele já era pai, né? Já vinha de um divórcio, isso, já era pai da Beatriz. A Beatriz era bem pequenininha quando eu conheci, ela tinha 4 anos. Então, ele sempre concordou com isso, porque ele também queria ser pai, né, de novo. Sim. E aí nos casamos em 2013, em agosto de 2013. Até o pastor Nelson, né, que celebrou o nosso casamento. Sim. E nós passamos também a procurar, antes, né, claro, do pastor Nelson, da IB, vou contar um pouco também como eu cheguei aqui na IB, Isso. né? Quando nós começamos a namorar, nós em comum acordo, resolvemos procurar uma igreja que fosse legal para os dois, né? Porque eu estava na Assembleia e ele na Presbiteriana, né? Então, oposto, né? Totalmente o oposto, exatamente. E aí ele conversou comigo, Suzana, acho que uma igreja batista para a gente é o equilíbrio. Eu falei, sim. Vamos procurar então uma igreja batista. Aí ele até procurou no site, encontrou a IB. Em 2013 mesmo, acredito que em 2013 nós viemos para a IB. Um pouco antes da gente casar. E aí o pastor Nelson fez o nosso casamento, tudo certinho. Nós fomos muito bem recebidos aqui na IB. E estamos aqui até hoje. Então é praticamente aí o mesmo tempo de casada, né? Que você é membro aqui da IB. 9, 10 anos, isso né? Aí. Que coisa boa. Bom, Suzana, vamos ao que interessa aqui, nesse tema principal. Então, lá atrás, você e o Daniel se entenderam muito bem nessa questão de queremos ser pais. Sim. Né? Mesmo com o Daniel já tendo a experiência já como pai, né, do primeiro relacionamento, mas vivenciar esse novo, né, como casal. Quando que começou essa trajetória de vocês, das tentativas para engravidar? Bom, em 2013 nós nos casamos, né? E aí nós decidimos ficar o primeiro ano, né, sem ter filhos, né, até porque esse primeiro ano é um ano de adaptação para a gente, como casal, curtir. E aí nós decidimos, nós falamos, Daniel, então com 1 ano para a gente vai ser legal a gente passar a tentar, né, ter um outro filho. Ele concordou, ele falou, não, tudo bem. No caso, ele ter um outro filho, né, e eu o primeiro. E aí nós fizemos todos os exames, né, pré-nupcial na época, até porque se a gente quisesse ter um filho, como estaria, né, tudo isso. E aí ele topou, fizemos, e aí até então não tinha dado nada de nenhum problema. A única coisa que deu foi
que ele fez na época um espermograma, né, tinha dado um pouquinho baixo, né, a qualidade do espermatozoide, tanto da quantidade como a qualidade. Sim. Mas, até então, dentro do esperado, nada que fosse atrapalhar esse processo. Sim. E aí passamos um ano tentando, né? Nós fomos ao médico, o médico falou, olha, para a idade de vocês o legal é tentar 1 ano. Se dentro desse 1 ano não acontecer a gravidez, aí vocês retornam, porque nós vamos fazer exames mais específicos, né? Certo. Passou 1 ano e nada. Aí eu falei para o Daniel, bom, acho que agora é o momento da gente buscar uma investigação melhor, né? Para a gente tentar entender o que está acontecendo. E aí nós voltamos no médico, o médico falou, olha, vamos fazer alguns exames mais específicos. Sim. Até então, não tinha problema nenhum. Eu não tinha nenhum problema. O Daniel era essa questão também, do espermatozoide, da quantidade, da qualidade. E aí ele entrou com umas vitaminas para o Daniel, né? Tomou e controlou, tudo normal. Aí ele falou, bom, vamos tentar mais um período, então, sem a gente percorrer as outras tentativas, né, na medicina, né, a reprodução humana, no caso. E aí nós tentamos, e nada também. E nesse momento, deixa eu te perguntar. 1 ano, 2º ano, para você, né, como mulher, nós mulheres, né? Sim. Eu posso dizer que passei por isso, né? Não tão igual vocês, porque cada experiência é uma experiência, mas eu também, eu tive, depois da perca do meu primeiro filho, eu tive um diagnóstico de infertilidade secundária, né? Não que eu não pudesse gerar, Sim. mas e que eu e meu esposo tivéssemos algum problema genético, não. Isso foi totalmente descartado. Mas acarreta toda essa questão, né, hormonal, né, Suzana? Sim. Questão de idade. Sim, E nós, como mulheres, ansiosas como somos, exatamente, isso já é de natureza. E esse sonho que temos, né, de termos filhos, gerar, porque Deus, ele nos capacita para isso. Sim. Não é? Sim. Para gerarmos o fruto do amor que ele coloca no coração do nosso esposo e dentro do nosso coração. Mas é muito real que a gente fica ansiosa para que isso logo aconteça. Como é que começou aí o teu coração a ficar nesse processo de ansiedade? 1º ano, nada. 2º ano, mais exames, mais tentativas e não está dando certo. Primeiro que meu coração ficou muito triste. Sim. Né? E assim, é frustrante, principalmente para a gente que está tentando e não consegue. A gente começa a se sentir incapaz, inferior, a gente vê as outras mulheres engravidando, tudo acontece e não acontece com a gente. E aí vem os questionamentos. Por que comigo, Senhor? O que eu fiz? Né? Eu procuro fazer tudo certinho, né? Eu faço a tua obra, eu ando nos teus caminhos, né, a gente procura, né, chegar à perfeição, tentar chegar à perfeição, né? Por que comigo? Por que comigo? Então, sempre houve esse questionamento, né, a partir daí. E pior ainda, porque não tinha nenhum diagnóstico de nada. Eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? E aí sim, é um período de muita ansiedade, né? As frustrações, é muito triste mesmo assim para a gente. E aí eu coloquei assim nas mãos do Senhor, sabe? Eu falava, Senhor, faça a tua vontade. Eu não sei o que o Senhor quer para a gente, mas o desejo do meu coração não é fazer uma fertilização, não é correr para uma reprodução humana, né? Porque eu não quero que a sua glória seja dividida, né? Então, e eu quero poder. Lá eu já sentia que essa gestação, essa gravidez, quando acontecesse, ia ser um testemunho.
né? Então eu falava, eu não quero ter que falar que o médico fulano, né? Não, eu quero que seja inteiramente a sua glória, né? E é nesses momentos, quero até falar para você que está aí nos acompanhando, eu estava refletindo sobre isso, né, antes do nosso bate-papo aqui, Suzana, que é no meio das crises, das nossas maiores dores, dos nossos Sim. maiores questionamentos, é onde Deus trabalha no processo do milagre. Exatamente. É onde Deus trabalha no processo das respostas que nós precisamos. É muito fácil a gente receber os milagres de Deus quando tudo está bem, não é verdade? Exatamente. Quando tudo está favorável, não é? Mas veja, os seus exames e o do Daniel não estavam apontando nada, né? Exato. Então, que nem você disse, por que, Senhor, né? E nesse momento, é momento que nós nos sentimos mais solitárias. Sim. São nesses momentos, nós não temos, às vezes, muitas pessoas na nossa rede de apoio para compartilhar, para chorar, para ter um ombro amigo, até porque recebemos muitos julgamentos, não é verdade? Muitos. Muitos julgamentos errados sobre esse assunto. Então, de verdade, minha amiga, é só nós e Deus que sabemos, não é? Só. Porque eu também passei por esse processo primeiro do luto, da dor e depois dessa nova tentativa de uma nova gravidez e como isso é um caminho doloroso. E fiz esta reflexão, que nesse momento mais doloroso, dessa crise existencial aí que a gente passa, é onde Deus vai nos forjando. Vai trabalhando e dizendo, você está no caminho certo para receber o seu milagre. Sim. Não é verdade? É verdade. E é engraçado, né? Porque você fica tão fragilizada e é nessa época que você escuta, às vezes, assim, tantos absurdos, né? Chega alguém e fala assim para você, mas você não vai engravidar? Você não vai ter filho? Olha, você está envelhecendo. Como se isso fosse assim, né? Nós simplesmente fôssemos lá, engravidássemos na hora que quisermos, no tempo que a gente quer, né? Não no tempo de Deus, né? Então, isso foi muito, muito difícil para mim. Eu teve um momento que eu queria me isolar das pessoas. Eu não queria ficar perto de ninguém, porque para mim já estava sendo tão difícil aquele momento, e você ter que ficar ouvindo isso, e muitas vezes de familiares, né? Que é o que dói mais ainda, de pessoas próximas, né? Você espera mais apoio desses. Exatamente. E recebe os E julgamentos. às vezes a gente não quer abrir, né? O que a gente está passando, como tudo estava acontecendo. Então, na verdade, assim, as pessoas que sabiam eram os meus pais, meus irmãos, né? A família do Daniel. Então, assim, as pessoas próximas que a gente sabia que iam nos acolher, né? Sim. Algumas amigas, né, minhas próximas também, mas não era algo que a gente abria, né, para as pessoas isso, até por questões do julgamento mesmo. E aí, então, nós voltamos ao médico, né, continuando toda essa luta. E aí o médico falou assim, olha, vocês vão ter que ir para a reprodução humana. Né? Vamos tentar, porque a gente até então não tem diagnóstico nenhum. De repente, vamos para a reprodução humana, pode ser que dê certo. Aí nós procuramos o Ideia Fértil, não sei se você conhece, na Fundação de Santo André. Já ouvi falar. Uma amiga nossa, enfermeira, que nos indicou. Fiz uma vez uma tentativa lá. E, menina, quando eu cheguei, que eu vi uma quantidade de mulheres lá, de casais, passando por tudo aquilo também, eu falei, Senhor, me perdoa. Porque a gente acha que só a gente passa por aquilo. Só a gente tem problema, né? Exatamente, só nós temos problemas. E eu falei, Senhor, me perdoa por tantos questionamentos, né, até... Porque, às vezes, eu até brigava com Deus. Eu falava, como? Não pode. Isso não pode estar acontecendo. É tão surreal, às vezes, né? Essa dor que eu cheguei a brigar com Deus. Né? E aí passou, fiz todo o tratamento. E aí veio o primeiro negativo.
Aí foram mais choros, mais dores. Mas continuei com os meus joelhos dobrados. Senhor, faça a sua vontade. É a sua vontade, eu não sei o que o Senhor tem para a nossa vida. De repente, o Senhor não quer me dar um filho de forma natural. De repente, vai ser por meio de uma adoção. Sim. Que eu também acho lindo. Né? E eu também tive esse desejo no meu coração. Continuamos o processo das tentativas, da fertilização. Aí a Adriana do Alisson, né? Ela era uma pessoa que estava bem próxima a mim nesse momento, e ela me indicou uma amiga que estava fazendo o tratamento numa outra clínica na Avenida Indianópolis, né? E ela pegou e falou para mim: Suzana, olha, a Clau está fazendo todo o tratamento nessa clínica, você quer? Né? Eu falei assim, eu quero. Conversei com o Daniel, falei, Daniel, vamos mudar, de repente é a clínica, né? A gente procura os problemas em todos os lugares, né? Vamos mudar de clínica. Tá bom, vamos. Passamos a fazer todo o tratamento lá nessa clínica e também, assim, foram no total 8 tentativas. Uau! E sempre negativos. Eu falava assim, Senhor, misericórdia. Foram 8 tentativas nessa clínica? Nessa clínica, 9 com ideia fértil. Então, assim, eu já estava cansada, muito né? cansada, porque é uma sobrecarga de hormônios no organismo, muito doloroso assim pra gente, sabe? É um processo muito difícil, né, emocional Suzana? e físico, muito né? difícil. E aí eu conversei com o Daniel, né? Eu falei assim, amor, eu não quero mais. Eu falei, acho que foi em abril de 2021. Porque teve a pandemia também, aí nós demos uma pausa, porque os médicos da clínica não quis atender, né? Ele falou assim, olha, vamos dar uma pausa, e aí a gente retorna em 2021. Sim. E aí eu fiz a última tentativa. E, para variar, negativo. E eu falei para ele, eu não quero mais. E o engraçado é que eu produzia muito óvulos, muitos, assim, de ter 10 embriões, de fertilizar ali, de dar certo 10 embriões. E implantava 3, 4 e não dava certo. Quando você fazia o exame, o teste de gravidez, dava negativo. Aí o médico fez alguns exames, né, mais profundos. Sim. E ele falou, olha, Suzana, eu fiz um exame de sangue que deu uma alteração sanguínea, que ele falou que possivelmente eu tinha um quadro de trombofilia. Uau! E ele falou, provavelmente é isso, né? Então o seu sangue coagula muito rápido e isso é uma das questões que não está deixando implantar um embrião. Somado a um outro exame também que eu tinha feito, que era de uma célula chamada NK, que tinha dado uma alteração também. E que essa célula, ela reconhecia o embrião como um corpo estranho. E aí expulsava o embrião, não deixava implantar. Então, era assim, nesse meio sempre foi muito difícil, porque o problema, hora era eu, hora era o Daniel. Então, assim, sabe, foi muito difícil, muito difícil mesmo. E aí chegou um momento, que nem você disse, não quero mais. Falei, não quero mais. Como foi isso, Suzana, no seu coração, para o Daniel? Muito difícil, mas o Daniel falou para mim, falou assim, olha, a decisão é sua, né? Eu não posso pedir para você continuar nesses procedimentos, porque é um risco muito grande. Nesse meio do tratamento, na coleta de óvulos também, eu tive uma perfuração na bexiga, eu tive uma hemorragia. Fiquei internada 5 dias, então, assim, foi muito difícil. Então, aí, quando aconteceu isso, eu já comecei a ficar mais preocupada. Eu falei, não, eu não quero. Falei, eu não quero mais. E na sua cabeça, talvez, pode ter passado. Não é do querer de Deus que eu seja mãe de forma natural. Exatamente. E em alguns momentos eu até questionei o Senhor. Eu falei, o Senhor não quer que eu seja mãe. Eu não sei, mas sabe, passa muita coisa na nossa cabeça. Eu falei, de repente eu não vou ser uma boa mãe, eu não vou dar conta de cuidar de uma criança. Né? E isso era muito difícil mesmo.
E aí eu falei para o Daniel, não quero mais. Decidimos que não continuaremos mais, não continuaríamos. E como foi conviver com esta sua decisão? Foi muito difícil. Não foi nada fácil, porque assim, a minha cabeça era essa questão, não, você não quer mais, o meu coração queria. Sim. Mas eu fui trabalhando isso em mim, sabe? Eu falei, Senhor, eu preciso desencanar, me ajuda. Eu não quero, porque foram 7 anos muito difíceis. Falei, está sendo muito difícil para mim, a ponto de me atrapalhar nas minhas rotinas da vida, né? Eu tinha faculdade, pós-graduação, trabalho, e isso me deixava muito triste mesmo. Eu me sentia muito depressiva e eu não queria estar perto de ninguém, porque eu me sentia inferior às outras mulheres. Principalmente aquelas que já tinham gerado, né? Exatamente. Muito difícil. E aí aconteceu um momento aqui na IB que muitas meninas, muitas mulheres começaram a engravidar, a Rebeca, você, e eu fiquei muito feliz por vocês. Mas o meu coração estava muito angustiado, Sim. porque eu queria estar grávida ali com vocês. Eu falei, gente, eu queria poder estar ali também com elas, né? E aí foi muito difícil, tudo isso, né? Mas eu sempre coloquei nas mãos do Senhor. Falei, Senhor, é a tua vontade. Sim. Eu apenas obedeço, não sei mais, não quero mais recorrer a nada. Eu falei, se o Senhor quiser me dar um filho de forma natural, eu vou ficar muito feliz. Porque a nossa oração sempre foi essa, né? Que tudo ocorresse de forma natural. Uhum. E aí eu desencanei totalmente. Totalmente. Sim, sim. Até que em outubro de 2021, Tá. eu tive lá um atraso menstrual, 1 mês, e eu estava numa correria louca, porque eu estava entregando monografia da pós-graduação, fazendo estágio, e era um estudo de caso muito complexo, eu não estava dormindo direito. Eu achei que pudesse ser isso, né? Eu falei para o Daniel, eu falei assim, olha, minha menstruação atrasou, mas não estou grávida. Era desse jeito que eu falava, não estou grávida, então você não crie expectativas, porque eu não estou grávida. Provavelmente é por isso, né? Por toda essa rotina, né? E ele falou, não, amor, tudo bem. Aí o segundo mês, nada também. E assim, menina, teve um dia que eu fui deitar na cama e assim, eu sentia muita dor no seio, assim, quando eu fui dormir. E eu não conseguia, porque eu tenho o hábito de dormir de bruços, né? E eu não conseguia, e eu chorava com muita dor. Eu acordei no meio da noite, o Daniel, mas o que foi? O que está acontecendo? Eu estou com muita dor, né, nos seios. E o Daniel, ele já orava tanto por isso, né, que foi como ele deu o testemunho aqui. Sim. Ele falou, Senhor, amém. Eu sei que o Senhor cumpriu o nosso desejo. E a gente conhece nosso corpo, né? Sim, quando tem uma coisa diferente. Mas, Joyce, em momento algum eu imaginei que fosse. Eu imaginei qualquer coisa. Tudo. E aí eu falei para ele. Aí o Daniel falou assim, não, vamos no médico, né? Eu falei, não vou no médico. Provavelmente é TPM, porque eu não estou menstruando, então está acontecendo tudo isso. Não fui. E aí eu queria fazer acho que foi uma progressiva, eu não lembro na época, progressiva, ou pintar o cabelo. Ele falou assim, meu bem, você não acha mais prudente você fazer um exame, um teste, né, de farmácia mesmo, que seja, para ver se realmente, né, você não está grávida. Eu falei, Daniel, eu ficava nervosa com aquilo. Eu falava, não, eu não quero fazer, porque o medo do negativo, né? E você já tinha tomado a decisão, não quero mais, né? E aí eu falei para ele, falei assim, não quero. E aí, mas no meu coração estava aquela curiosidade, será que eu estou grávida? E aí eu liguei para o Daniel, falei assim, amor, você traz um teste? Aí ele falou assim, eu já estou levando, antes de você, né? Deus já estava falando com ele já. Sim, e foi muito engraçado que nesse meio termo aí dos atrasos, eu chorava, eu falei, eu estou entrando na menopausa, eu estou tendo uma menopausa precoce, tá vendo? Deus não me ama. E é sempre esses questionamentos que a gente tem, né? E aí eu vi o cuidado do Senhor comigo em tudo. Amém. Em tudo. Porque eu fiz o teste, estava lá os 2 pauzinhos. Amém. E aí, ali ainda eu não estava acreditando. Aí eu peguei o teste e falei para o Daniel, o que significa isso aqui? Ele começou a chorar.
Aí eu falei, mas por que você está chorando? Eu não estou entendendo, de verdade. Gente, foi uma confusão na minha cabeça, eu não estou entendendo, porque para mim eu não estava enxergando direito. Ele, você está grávida. Eu falei, não estou, esse teste está errado, compra outro. Foram uns 3 testes. Até que eu comprei aquele Clear Clear lá, Blue, famoso. Tava lá 3 semanas mais. Uau. Eu falei, meu Deus, como assim, né? E foi muitas alegrias. Mas para ter mais certeza, você fez o de sangue. Aí eu fiz o de sangue, fiz o beta e vim aqui para o São Camilo, fiz o beta, Sim, tava lá, tava bem certinho. positivo. Amei. E eu falei, meu Deus, como, né? E aí eu fiquei maravilhada com aquilo, né? Porque eu falei, o Senhor, o cuidado do Senhor com tudo. Ele porque sabe. Ele sabia do nosso desejo. Passou-se os 7 anos Exatamente. de dor, de choro, de frustração, de expectativa. Sim, sim. Mas eu entendi que naquele momento, eu entendi o cuidado do Senhor comigo. Verdade. Porque era um momento que eu estava estudando, que eu estava com outros objetivos. E se eu engravidasse naquele momento, eu iria parar tudo, né? Então, hoje eu entendo, né, os meus questionamentos. Por quê, Senhor? Por quê? Porque não era o tempo dele. Hoje eu me sinto muito mais madura, muito melhor, né, para poder cuidar do meu filho. Amém. Né? Então, é o tempo do Senhor. É o tempo dele. Do Senhor. Não adianta a gente querer no nosso tempo, porque o tempo é dele. Sim. Né? E como diz a palavra de Deus, você aqui falando, né? O Espírito Santo vai tocando o nosso coração, vai nos dizendo algumas coisas. E como a Bíblia diz, que todas as coisas cooperam para o bem, não é, Suzana? Daqueles que amam a Deus, cumprem o propósito dele. Sim, sim. Então não importa esse tempo de espera, importa que a gente confie, que a gente acredite que ele é Deus, porque ele não é menos Deus. Não. Se te der um filho ou não, ele não deixa de mostrar o poder dele, a grandeza dele, se ele conceder um filho ou não. Nós temos muitos casos de muitas mulheres que não têm os filhos biológicos, mas Deus dá os filhos do coração. Sim, sim. Não é verdade? E as próprias mulheres também que não conseguiram de forma alguma, né? E não são menos mulheres. Sim. Mas na minha cabeça eu me sentia inferior, né? Muito menos que as outras mulheres que eram mãe, né? Mas depois eu fui entendendo tudo isso, o Senhor foi trabalhando isso em mim. E eu tinha um versículo, né? Como eu tenho ainda, né? Sim. No meu coração, né? Que é 1 João 5, 14 e 15, né? Que era confiar nele e pedir segundo a sua vontade. E ele nos ouve. Ele nos ouve. Ele nos ouve. E ele ouviu a nossa oração. Amém. Ele sempre ouviu a nossa oração, né? Sempre. Só teve o momento certo. Né? Eu estou me lembrando aqui da história de Ana, né? Sim. Que clamava a Deus, Senhor, me dá um filho, né? Até aquela vez que ela estava no templo em prantos, que até o sacerdote achou que ela estava bêbada, né? Não estava falando coisa com coisa, mas o que é o clamor de alguém que espera, né? A gente tem que esperar contra a esperança. É isso que nós queremos passar para você, mulher, que está acompanhando esse nosso programa, dessa nova temporada de 2023, que você creia contra a esperança, né? Isso é muito difícil, humanamente falando, mas é possível. Os milagres, como é o tema do nosso programa de hoje, os milagres são reais, eles ainda existem e eles são prova do amor de Deus em nosso coração, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja. E olha, a prova desse milagre está aqui. Eu quero aqui que o Jean mostre para nós, né? Aqui, oi, Davi. O Davi está aqui. Glória a Deus. Esse é o milagre. Esse é o milagre de Deus. Não é visível aos nossos olhos. E é por isso que eu falei no começo
do programa. O milagre a gente não explica, a gente vive, né, Suzana? Isso mesmo. E você está vivendo agora os 7 meses aí melhores da sua vida. Sim, eu gostaria até de deixar aqui, né, para as mulheres que tentam, que estão tentando, que confia no Senhor, Amém. né? Confie no Senhor, Espera o tempo dele. Amém. Não seja como eu, que questionei muito o Senhor. Claro que eu acho que isso não está errado, né, da gente questionar o Senhor, mas eu questionava muito, muito, muito mesmo. Por que não comigo? E eu sei que muitas mulheres hoje passam por isso, né? E hoje eu deixo, né, para elas que continuem orando e não desistam, né? Porque de alguma forma o Senhor está trabalhando nisso. Amém. E que vai dar tudo certo. Amém. Amém. Eu estou muito feliz, eu estou emocionada, de verdade, em ver o Davi no seu colo, porque eu estava pesquisando alguma coisa, né, do significado do nome Davi, significa eleito. O amado também. De Deus, eleito de Deus e uau! Você é muito precioso, viu, Davi? Aos olhos de Deus. E como é bom a gente ver essa promessa cumprida. Assim como foi comigo, com a minha casa. Hoje a minha filha Isabela, que já vai fazer 2 aninhos, também foi cumprimento do poder de Deus, Amém. Das promessas do Senhor. E nós estamos já finalizando o nosso programa aqui com a Suzana, com o Davi, e eu quero deixar para todos vocês que estão nos assistindo um salmo que também eu meditei antes de batermos esse papo muito gostoso aqui com a Suzana, do seu testemunho, que é o Salmo 139. Esse salmo, ele fala que o Senhor tudo conhece, ele tudo sonda. E ele já faz isso desde o ventre da nossa mãe. Né? Verdade. Então, o Davizinho já estava sendo conhecido por Deus, né, lindo? Já estava sendo sondado pelo amor, pela graça de Deus, para dar esse presente para a Suzana e para o Daniel. Então, eu quero ler alguns versículos aqui com você, e que você, mulher, que está aí do outro lado, se sinta encorajada, não desista. A Bíblia diz que ele faz a mulher estéril, mãe de filhos, não é verdade? Então, esse é o Deus de milagres, esse é o Deus que eu creio. Aquilo que ele operou em tempos passados, ele continua operando hoje, ressuscitando, curando, renovando as forças daquele que está abatido, daquele que está cansado. Vamos ler a palavra no Salmo 139, diz assim: Senhor, Tu me sondas, me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. Acompanhas o meu pensamento, aonde quer que eu esteja. Discernes a minha caminhada e a minha pousada, e estás a par de todos os meus intentos. Porquanto a palavra ainda não chegou à minha boca, e tu, ó Eterno, já conheces completamente. Tu me envolves por trás e por diante, e pões sobre mim a tua mão. E agora o verso 14 diz assim: graças eu te dou, porque de maneira extraordinária eu fui criado. Glória a Deus por isso, pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, a minha alma sabe muito bem. Então, que você possa glorificar o nome do Senhor, da forma como você foi criado. Se você está aí hoje, do outro lado da tela, né, Suzana, sim, nos acompanhando, sim, nos assistindo, é porque Deus um dia teve um propósito e tem um propósito na sua vida. Desde o ventre ali da sua mãe, você já foi gerado para levar a glória de Deus. E eu tenho certeza que vai ser assim, Suzana. Amém. Nós declaramos sobre a vida do Davi que ele, amém, vai levar a glória de Deus
Por onde ele passar, por onde ele for, nós declaramos isso sobre a vida dos nossos filhos. Declare isso na vida do seu filho, seja criança ou já seja adulto, né? Já criou. Sim. Às vezes seu filho já está até fora de casa, mas que você não cesse de orar pela vida dele, porque os nossos filhos, eles estão sendo criados, estão sendo encaminhados para servir ao Senhor, e eles são prova do milagre vivo. Amém. Então, você que é mulher, que está nessa luta aí, eu quero ter filhos, eu quero gerar, não desista, o Senhor é com você, é contigo. E nós queremos orar nessa hora, encerrando esse programa. Minha amiga Suzana, eu quero te agradecer. Obrigada. Que Eu Deus que te agradeço. abençoe. Amém. Que Deus abençoe o Daniel. Que Deus abençoe o Davi. Que Deus Amém. abençoe a Beatriz. Amém. Que Deus abençoe vocês como família. Amém. Que a Obrigada. bênção, que a graça do Pai sejam sobre vocês Amém. todos os dias. Né? Amém. E você sabe que você pode sempre contar com a igreja. Amém. Está à Sempre. disposição sempre de vocês. O nosso Ministério de Mulheres Sim. sempre à tua disposição para o que der e o que vier. Amém. Não é? Muito obrigada Estamos pelo carinho juntas. de vocês, viu? Sempre. Amém. Amém. Amamos vocês, viu? Amém. Amamos vocês também. Amém. Vamos orar para encerrar esse programa, e eu espero que esse programa seja um meio de graça, um meio de edificação na sua vida, mulher, na vida de toda a sua família. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos porque o Senhor continua sendo o mesmo, ontem, hoje e será por toda a eternidade nas nossas vidas. Agradecemos, Senhor, por esse testemunho tão lindo, esse testemunho que nos incentiva, esse testemunho, ó Deus, que nos alegra tanto, de como foi essa luta da Suzana, do Daniel, até chegar esse momento tão lindo, da gestação do Davi, a chegada dele nesse mundo, e agora com 7 meses de vida, nós vemos a alegria na vida desta criança, na vida dos seus pais, da sua irmãzinha. Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor pela existência do Davi. Porque, ó Deus, depois desses 7 e longos anos de espera, o Senhor, ó Deus, permitiu que a Suzana concebesse, Pai, de forma natural, sem nenhuma intercorrência. O Senhor colocou a mão sobre o ventre da Suzana, ó Deus, sobre, ó Deus, todas as células hormonais, tanto dela como do Daniel. E o Davi está aqui hoje entre nós, perfeito, para a glória do Senhor. E nós queremos te agradecer por essa bênção tão grande. Ó Deus, e nesta oração, nós queremos aqui ministrar a tua bênção sobre a vida de mulheres que talvez hoje estão nos assistindo e que ainda se sentem tão frustradas, tão entristecidas, porque não têm nos seus braços, ó Pai, os seus filhos. Ó Deus, através do teu Espírito Santo, abraça essas vidas, abraça essas mulheres, para que elas se sintam amadas pelo Senhor. Ó Deus, se não é de forma natural que esse desejo será cumprido na vida das tuas filhas, mas que seja pela forma do coração. Tantas mulheres, ó Deus, adotam crianças que estão, ó Deus, em tantos abrigos, em tantos lares, precisando de um carinho, de um apoio de uma família. Ó Deus, que seja por esse caminho que essa mulher conquiste esta alegria da maternidade, mas também conhecemos tantas mulheres que adotam os filhos pelo coração. Ó Deus, tem tantos filhos, ó Deus, espirituais. Ó Deus amado, nós pedimos pelo cumprimento dessa promessa, tanto pelo meio natural como pelo meio espiritual, na vida das tuas filhas. E aquelas que já têm a alegria, o prazer de ter os seus filhos nos braços, que elas tenham o cuidado de criar os seus filhos no caminho do Senhor. Ó Deus, a palavra diz que nós devemos ensinar, educar a criança no caminho em que deve andar, porque nunca mais ele vai se desviar dele. E esse é o desejo do nosso coração para o pequeno
pequeno Davi, para minha filha Isabela, para todos esses bebês que estão sendo criados, ó Pai, na igreja, nos caminhos do Senhor, que os pais tenham total sabedoria vinda do alto para levar os seus filhos aos pés de Jesus. Que o Senhor continue abençoando a vida da Suzana, a sua vida profissional, ao lado do seu esposo, todos os planos, os projetos que o Senhor tem na vida da tua filha, ó Deus, que sejam todos eles, Pai, consagrados na tua presença. Abençoe todos que estão nos assistindo nesta hora, que a tua bênção, que a tua paz possa repousar sobre o lar de cada um. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Para você, eu deixo um forte abraço, que você fique na paz do Senhor Jesus. Como eu disse inicialmente, não deixa de compartilhar esse link aí. Assim que terminar o programa, escolhe aí 5, 10 pessoas da tua convivência, da tua amizade e manda o link desse programa. Milagres ainda são reais. E você pôde ver aqui prova viva disso, na vida da Suzana e na vida do Davi. Eu espero você no próximo programa, assim permitindo Deus, no dia 15 de abril, nesse canal do YouTube da Igreja Batista do Ipiranga. Que Deus te abençoe e até lá.